governo Bolsonaro foi eleito aí e uma das pautas prioritárias, e esperamos que o governo tenha êxito, é combate à criminalidade, e isso passa por combate aí tráfico de drogas, que é um grande mal para a sociedade. Como é que o governo está vendo essa pauta? O governo tem enxergado a possibilidade de descriminalização das drogas, a liberação das drogas do Brasil de uma maneira bastante preocupante. Isso porque, fatalmente, se nós liberarmos as drogas no Brasil, nós teremos um aumento da disponibilidade dessas substâncias hoje ilícitas para a população. Nós, com isso, teremos um aumento do consumo dessas substâncias, consequente aumento de pessoas com dependência química e, obviamente, aumento de todos os problemas que advêm dessa situação. Só para nós termos uma ideia, o que está em pauta hoje no STF é o julgamento da inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas. Ou seja, o que o Supremo vai avaliar é se esse artigo, que é o artigo número 28 da Lei de Drogas, está de acordo ou não com a Constituição. A grande questão é que esse artigo proíbe, na verdade, a compra de drogas, o armazenamento, o porte, o uso dessas substâncias. E o plantio. Exatamente. E, no seu parágrafo 1º, proíbe também que drogas sejam semeadas, plantadas e colhidas para uso próprio. Essa é uma questão importante porque, se esse artigo for realmente considerado inconstitucional, todas essas atividades, então, compra de drogas, armazenamento de drogas, porte de drogas, uso, plantio para consumo próprio, tudo isso, então, vai deixar de ser proibido e vai passar a ser permitido. E nós já sabemos, por experiências internacionais de outros tantos países, que, na verdade, quando isso aconteceu, quando houve a flexibilização dessas atividades, o que houve, então, foi o aumento da disponibilidade das drogas nas ruas, na sociedade, com aumento, então, de vários problemas relacionados a isso, como, por exemplo, o aumento da criminalidade. Então, se nós pegarmos alguns exemplos internacionais, o Uruguai, que é um vizinho nosso, e que recentemente legalizou apenas a maconha. E aqui no Brasil, na verdade, o que o Supremo vai avaliar é a liberação de todas as drogas, não só de uma específica. Mas no Uruguai, quando houve a legalização da maconha, por exemplo, houve um aumento do consumo, um aumento do tráfico por conta disso, e um aumento importante da violência. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro semestre do ano de 2018, houve um aumento de 66% dos homicídios no Uruguai. Houve um aumento também de furto a domicílios, roubo à mão armada, ou seja, a criminalidade violenta no Uruguai aumentou muito. Então, é um equívoco se acreditar que qualquer processo de descriminalização de drogas no Brasil poderá ajudar, por exemplo, a diminuir o tráfico, a diminuir criminalidade violenta. É uma tese furada. É uma tese furada e que, na verdade, o que vai acabar acontecendo é que isso vai piorar, como piorou em outros países. Só para a gente ter uma ideia, já que você falou sobre a posição do governo sobre essa questão, por exemplo, o governo tem lançado algumas medidas, por exemplo, para o combate à criminalidade violenta. Isso envolve o combate ao narcotráfico, por exemplo. Nesse primeiro semestre, então, o governo publicou uma medida provisória que recentemente foi transformada em lei agora, que é a Lei 13.886. Essa lei, ela facilita a retirada de bens, de ativos, né, de recursos financeiros do crime organizado, em especial relacionado ao tráfico de drogas, para que aconteçam duas coisas. Primeiro, que se possa diminuir o poder econômico e financeiro dessas organizações criminosas e, com isso, diminuir o narcotráfico no país. E a outra é se valer desse recurso para aportar em políticas públicas. O governo federal também lançou um outro programa bastante exitoso, que é o programa Em Frente Brasil, e nesse primeiro semestre agora de 2019, houve uma redução nas taxas de homicídio no Brasil de 23%. A taxa de homicídio no Brasil era uma situação, era inaceitável. Nós tínhamos no Brasil, até o ano de 2017, por exemplo, nós fechamos aquele ano com mais de 63 mil homicídios. Agora, só para ficar claro que combate ao homicídio, combate a narcotráfico não passa pela
descriminalização das drogas, não passa pela liberação das drogas, passa sim por políticas públicas consequentes, como a gente tem adotado. Descriminalizar drogas vai significar aumento do consumo, aumento de pessoas dependentes e aumento de uma série de problemas de saúde para as pessoas, problemas nas famílias, problemas na sociedade e problemas para o país de maneira geral. Secretário, a Senapred está junto com essa marcha? Sem dúvida alguma. A nossa secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, desde o início deste ano, dessa atual gestão do governo federal, tem trabalhado de maneira importante para implementar ações de cuidado, recuperação a pessoas com dependência química e também na área de prevenção. Nós sabemos que sempre que existe um processo de flexibilização de compra de drogas na sociedade, de possibilidade de porte, de uso, nós temos um aumento do consumo. Logo, é uma ação central de prevenção às drogas em qualquer país que nós controlemos o acesso das pessoas a essas substâncias. Logo, não faz o menor sentido que o Supremo esteja trabalhando no sentido de flexibilizar essas atividades. Aproveitando o que o Miguel tão bem disse em relação à questão da mortalidade, nós não temos dúvida, as pessoas que estão nos assistindo agora, infelizmente nós teremos um aumento importante da mortalidade de pessoas no Brasil por conta do uso de drogas. Só para nós termos uma ideia em relação ao panorama no Brasil hoje, nós temos muito mais pessoas dependentes, por exemplo, das drogas lícitas, aquelas que são permitidas, sim, do que das drogas ilícitas, aquelas que são proibidas. Por que isso? Porque quando uma droga é proibida, o acesso a essa substância é muito menor. Então, por conta disso, menos pessoas fazem uso, menos pessoas ficam dependentes e, obviamente, que a mortalidade decorrente do uso das substâncias é menor. Só para a gente ter uma ideia, quando nós comparamos a mortalidade de drogas permitidas com aquelas não permitidas, a mortalidade das drogas permitidas é 10 vezes maior. Ou seja, nós fatalmente, em permitindo o acesso, proibindo o acesso das pessoas às drogas que são hoje ilícitas, fatalmente nós voltaremos, nós, na verdade, aumentaremos a mortalidade dessas pessoas. E essa é uma coisa que é inaceitável hoje no país. Tem questões importantes, né, nesse debate, porque nós temos, falando da questão, por exemplo, de um possível aumento de receita de venda de drogas, um processo, sim, por exemplo, de legalização de drogas. Isso é mito? Que o Miguel, isso é um mito escancarado, isso. Mas que, infelizmente, várias vertentes da sociedade têm utilizado disso para justificar a flexibilização do uso, de venda, de compra de drogas. Só para a gente ter uma ideia, esses números que o Miguel nos passou, isso acontece numa situação muito parecida no estado do Colorado, por exemplo, que recentemente legalizou o uso e venda e compra de maconha, por exemplo. No Colorado, para cada dólar arrecadado, nós temos o custo para a sociedade, para o estado do Colorado, de 4 vezes mais. Ou seja, então, para cada $1 que é arrecadado de imposto com a venda e comercialização da maconha, o Estado gasta com problemas advindos do uso da maconha 4 vezes mais. Ou seja, então, na verdade, a sociedade perde dinheiro com isso. Tem um outro mito também que se coloca, é que quando você, no caso do Brasil, vai descriminalizar o uso de drogas, as atividades relacionadas a isso, nós teríamos, por exemplo, um impacto no encarceramento das pessoas, né? O que, na verdade, é um outro grande mito, porque, só para a gente ter uma ideia, é importante que o telespectador compreenda, hoje no Brasil, a lei de drogas, né, ela não prevê prisão para o usuário, apenas para o traficante. Então, se nós descriminalizarmos, o que vai acabar acontecendo a gente vai aumentar o número de pessoas usuárias, mas a gente não vai impactar no aprisionamento, no encarceramento. Porque já é despenalizado. Né? Exatamente, porque as pessoas hoje já não são presas por conta disso. Então, é importante que a gente também tire esse mito. O que tem acontecido no caso do encarceramento, a gente tem tido um aumento do encarceramento no país de pessoas com dependência química, nós temos tido um aumento do encarceramento por tráfico de drogas, mas não por causa da lei, que hoje está sendo apreciada lá no STF, mas sim porque no Brasil
nós tínhamos problemas importantes na oferta de cuidado a pessoas com dependência química de maneira apropriada. O que havia acontecendo é que as pessoas com dependência química no Brasil não recebiam tratamento adequado, se fragilizavam, se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei, eram presas. Basicamente, eram indivíduos com dependência química que não recebiam do Estado o tratamento adequado por conta de questões ideológicas. Basicamente, esses indivíduos, então, não recebiam tratamento em situações de maior gravidade, como, por exemplo, situações de fissura importante. Esse indivíduo, às vezes, se envolvia com situações ilícitas, comportamentos criminosos, como, por exemplo, o indivíduo ia roubar, furtar para conseguir droga, ele se envolvia, por exemplo, com o narcotráfico para conseguir recursos para comprar droga, mas, na verdade, isso, novamente, não acontece o encarceramento no Brasil hoje por conta da lei que está sendo apreciada no Supremo. Isso daí é mais um engodo que se tenta vender para a sociedade para justificar o injustificável, que é a liberação das drogas no país, e que a sociedade não pode aceitar isso. Quais são os principais programas aí da Secretaria para evitar que o cidadão caia nas drogas? Porque muitas vezes, infelizmente, acaba sendo um caminho com a volta difícil, né? Sim. A nossa secretaria é uma secretaria recém-criada no governo federal. Nós temos investido bastante na área de prevenção. Nós temos trabalhado com uma campanha nacional de prevenção, que lançamos no mês de junho deste ano. Temos trabalhado também com ações específicas, por exemplo, nas escolas, em parceria com o Comando Geral das Polícias Militares do Brasil, por meio do PROERD. Temos também feito ações para fortalecer o contraturno escolar, ou seja, se a criança vai na escola no período da manhã, à tarde, por exemplo, ela fica num ambiente protegido, fazendo o contraturno escolar, para que ela fique afastada da ação do narcotráfico, ação das drogas, por meio de um programa chamado Profesp, que é o programa Forças no Esporte, que por meio de atividades esportivas, então, as crianças ficam o contraturno escolar em unidades das Forças Armadas. Nós recebemos o recurso agora para trabalharmos a prevenção do uso de tabaco, álcool e outras drogas em gestantes, mulheres que estão amamentando e também mães de crianças na primeira infância. Ou seja, nós temos uma série de programas voltados para evitar que as pessoas entrem em contato com as drogas. Porque se isso acontece, infelizmente, nós temos um risco importante daquela pessoa apresentar quadro de dependência química. E isso é muito importante quando nós nos deparamos com uma situação como o que o Supremo está se encaminhando para fazer, que é descriminalizar, liberar as drogas. Quem acaba sendo mais suscetível, mais vulnerável a essa situação, quem vai sofrer com isso, na verdade, são crianças, adolescentes e pessoas mais pobres, que em geral são as pessoas que são vítimas das drogas hoje no Brasil. A sociedade como um todo, em especial os seus vulneráveis, acaba sofrendo. A gente estava conversando sobre violência, por exemplo. Nós tivemos aumento importante na violência em estados americanos, onde descriminalizaram ou legalizaram as drogas. Por exemplo, em alguns estados americanos, a gente teve um aumento importante de outros fenômenos, como acidente automobilístico de pessoas que estão sob uso de drogas. Aliás, antes era o álcool, hoje são as outras drogas. Ou seja, então, nós já temos muitos problemas no Brasil para que nós tenhamos a liberação das drogas hoje ilícitas. Doutor Quirino, por favor, suas considerações finais e obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui para discutir esse tema tão importante nesse momento em que o STF acena com a possibilidade de liberar as drogas, e todas as drogas, a gente não está falando de uma droga, de todas as drogas no Brasil. É importante ficar claro aqui que a sociedade brasileira é contra a flexibilização do uso de drogas, de venda, de compra de drogas. Não existe sequer uma pesquisa, uma enquete feita na sociedade brasileira mostrando que as pessoas no Brasil, na sua maioria, são favoráveis à liberação das drogas. Muito pelo contrário, majoritariamente a sociedade brasileira é contra. Então não é possível que o STF esteja tão apartado assim da realidade das pessoas, tão apartado assim dos anseios da sociedade brasileira. Então, por isso que é importante que toda a sociedade se mobilize para pressionar o STF a não julgar de maneira favorável a descriminalização, a liberação das drogas no país, que seria colocar a sociedade brasileira em risco muito grande
de piorar de maneira importante os vários cenários relacionados às drogas que nós já temos hoje.